E aí, galera do Me Salva, nossa última aula a gente falou um pouquinho sobre pontuação, mais especificamente sobre o uso da vírgula. Nessa aula, então, a gente segue falando de pontuação, segue falando de vírgula entre termos, e para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai ter que relembrar qual é a função da vírgula na língua portuguesa. Ela não marca uma pausa na fala, mas sim uma alteração do padrão frasal. O padrão frasal é sujeito, verbo, objeto e adjunto adverbial. Lembrando isso, a gente segue falando da vírgula entre os termos da oração. Existem termos que são acessórios, ou seja, que não fazem parte do padrão frasal que a gente viu anteriormente. Exemplo disso, a gente tem o aposto. O aposto, ele seria uma característica, uma informação a mais sobre algum termo da oração. Então, o aposto é uma característica a mais. Por exemplo, o leite, alimento indispensável, foi adulterado. Na oração, alimento indispensável não faz parte do padrão frasal. A gente tem o sujeito, o leite, o verbo ser e o complemento adulterado, que nesse caso é uma característica do sujeito, aquilo que a gente chama de predicativo. Alimento indispensável é só uma informação a mais, uma característica sobre o leite. A partir disso, a gente poderia falar essa oração sem esse termo. Por exemplo, o leite foi adulterado. Dessa forma, a gente precisa avisar o leitor de que isso não faz parte da oração, por meio de vírgula ao início e vírgula ao final desse termo. Lembrando que a gente não pode colocar só a primeira ou só a segunda vírgula, porque aí a gente teria um erro gramatical. A gente estaria separando o sujeito dos complementos, do segmento, do final, do resto da oração. Por isso, sempre vírgula para marcar o início da oração e vírgula para marcar o final. A gente tem uma observação sobre o aposto, que é aquilo que a gente chama de aposto nominal. Na oração, o poeta Quintana faleceu, a gente tem o sujeito poeta e o verbo falecer. Quintana é aquilo que a gente chama de aposto nominal. Na oração, o rio Amazonas é extenso, a gente tem o sujeito rio, o verbo ser e o complemento extenso, que nesse caso também é predicativo do sujeito o rio. Amazonas é o nosso aposto nominal. Nesses dois casos, a gente não vai colocar vírgula, o aposto entre vírgulas, porque a gente teria a possibilidade de pensar que isso não seria um aposto, uma característica, mas sim outro termo acessório, que é o vocativo. Por isso, quando há aposto nominal, a gente não coloca entre vírgulas. Ainda falando de vírgula entre termos, a gente tem o vocativo. O vocativo é aquilo que a gente fala que é um chamamento. Como assim? Na oração, Judite, tu fizeste a tarefa, Judite não faz parte do padrão frasal. Na oração, estuda, Vladimir, Vladimir também não faz parte do padrão frasal. Você foi, Jurema, ao cinema, Jurema também não faz parte do padrão frasal. Nesses três casos, a gente tem três termos que são acessórios, que servem para chamar alguém, a atenção de alguém. Se eles não fazem parte do padrão frasal, necessariamente eles virão entre vírgulas. Independe do lugar onde eles aparecem na oração, seja no início, seja ao final, seja no meio. Além dos termos acessórios, a gente precisa cuidar o uso da vírgula para marcar o adjunto adverbial deslocado. E a gente vai colocar uma estrelinha porque é muito comum a gente esquecer o uso da vírgula em relação a esse termo. Na oração, Jurema visitou sua prima naquela tarde chuvosa, a gente tem o sujeito Jurema, o verbo visitar, sua prima, que é o complemento do verbo, e o adjunto adverbial de tempo, que é naquela tarde chuvosa. Se a gente lembrar do padrão frasal da língua portuguesa, a gente segue ele. Então, não há por que marcar com vírgula algum desses termos. Agora, na oração, naquela tarde chuvosa, Jurema visitou sua prima, a gente identifica que o adjunto adverbial aparece antes
do sujeito jurema, do verbo visitar e do complemento do verbo, que é a sua prima. Por isso, é preciso marcar por meio de pontuação, nesse caso por meio da vírgula, que houve um deslocamento, o deslocamento do adjunto adverbial, que nesse caso é o adjunto adverbial de tempo. A observação do adjunto adverbial fica a cargo daqueles que a gente chama de adjunto adverbial pequeno. Como assim? Na oração hoje fui ao mercado e na oração amanhã conhecerei o Ricardo, a gente tem hoje e amanhã como adjuntos adverbiais. Depois se segue a ordem direta. Fui ao verbo, ao mercado complemento, conhecerei o verbo, o Ricardo também é o complemento. Ainda que sejam adjuntos adverbiais deslocados, eles não impedem que o leitor compreenda a oração. Eles não impedem como, naquela tarde chuvosa, impedia no exemplo anterior. Por ser uma intercalação menor, um adjunto adverbial menor, o uso de vírgula depois deles é opcional. Ou seja, é possível colocar essa vírgula, mas não é obrigatório, porque ele não impede, por ser pequeno, que a gente compreenda a ordem da oração. Outra observação que a gente tem que cuidar é o uso de vírgulas que têm funções diferentes. Por exemplo, na oração. Hoje, na casa da Maria, haverá churrasco. A gente tem o adjunto adverbial hoje, o adjunto adverbial na casa da Maria. Mas há duas vírgulas que têm funções diferentes. Enquanto essa vírgula marca a enumeração de dois adjuntos adverbiais, a vírgula depois de Maria marca o deslocamento de termos, ou seja, dois termos iguais são separados por vírgulas. Uma vírgula marca o deslocamento de termos que não faziam parte desta ordem da oração. A mesma coisa ocorre no exemplo: amanhã, em Porto Alegre, na Rua dos Andradas, ocorrerá um show. A gente tem amanhã como adjunto adverbial, em Porto Alegre como adjunto adverbial e na Rua dos Andradas também como adjunto adverbial. Ocorrerá é o verbo e o complemento é um show. Se há três termos de mesma função sintática, a gente vai separá-los por meio da vírgula. Então, essas duas vírgulas marcam a enumeração de termos de mesma função sintática. Agora, a vírgula depois de Andradas não marca a enumeração, mas sim o deslocamento de termos que não faziam parte, que não aparecem na ordem correta, na ordem estipulada pelo padrão frasal. A gente falou um pouquinho sobre o uso da vírgula entre termos e na próxima aula a gente segue falando de vírgula, mas agora, mais especificamente, entre orações. E é isso. Até a próxima aula.